tratando justamente da reunião em que estivemos presentes, que motivou a prorrogação da outorga para 2017, no sentido que justamente fosse construída uma agenda propositiva para que fossem enfrentados temas estratégicos justamente identificados no decorrer, sobretudo, da crise hídrica. Essa reunião, na verdade, acaba trazendo pontos, de certa forma, já colocados pelos comitês e pela Sabesp, e, na verdade, de fato, existe uma grande necessidade da manifestação por parte, justamente, dos órgãos gestores. Do ponto de vista do Ministério Público, nós temos, no sentido de tentar avançar, buscar realmente que sejam claras as premissas que devem nortear esse processo de discussão e também que sejam já identificados os pontos de convergência. E nessa reunião nós pudemos perceber que existem inúmeros pontos já nesse sentido em relação às propostas do Comitê PCJ e do Comitê do Alto Tietê, que reivindicam prazos mais curtos, como de 10 anos, a necessidade de revisão diante de possíveis necessidades de flexibilização, a evidente necessidade de garantia de segurança hídrica para as regiões envolvidas, a clareza e a transparência nos processos de decisão e o fortalecimento da participação desses comitês. Eu acho que a questão da observância e da discussão em relação à garantia do controle, não somente quantitativo, mas também qualitativo dos mananciais envolvidos e nos que sofrem os efeitos decorrentes dessa gestão. Eu acho que são pontos que, o que os comitês querem, eu acho que existe uma clareza. Eu acho que nós temos que avançar e discutir como. E nisso, eu acho que nós temos que, de imediato, implantar uma agenda de discussões em relação a cada um desses aspectos. Porque, justamente, o avanço dessas discussões vão possibilitar que essas questões sejam incorporadas no próprio processo de discussão. Não se trata só da discussão da outorga. Nós também estamos em processo de discussão do licenciamento ambiental dos reservatórios do Sistema Cantareira, das travessias, porque até hoje esses reservatórios estão irregulares, estão em processo de regularização. Então, muitas dessas matérias que têm sido levantadas também necessariamente devem ser tratadas de uma forma conjunta, avançando em estudos, em interligações entre os órgãos. E se o controle quantitativo tem realmente uma proximidade muito grande com a gestão do DAE, quando a outorga, necessariamente, pelo próprio manual de outorgas da ANA, pela própria gestão que se deve dar pelo DAE, deve também assegurar o controle qualitativo. E nesse controle qualitativo nós temos a CETESB, enquanto órgão de extrema relevância, que muitas vezes tem ficado alheia à participação dessas discussões enquanto convidado oficial. Eles estão presentes constantemente no comitê, nos comitês, participam, se envolvem, participam dessas reuniões públicas, mas eles não têm um assento nessa mesa como eles deveriam ter do ponto de vista do Ministério Público. Mesmo na gestão da crise, através do GETAG, e nem a CETESB não fazia parte dessa comissão, como se o aspecto da questão da gestão da qualidade não fosse relevante numa discussão sobre gestão de recursos hídricos. E, nesse sentido, o Ministério Público tem trabalhado e tem conclamado aos órgãos ANA, DAE, CETESB, que se articulem e que busquem mecanismos e novos instrumentos de gestão para trazer regras operacionais que assegurem justamente essas premissas. Nesse aspecto, já desenvolvemos e já apresentamos essas recomendações expressas, que hoje novamente ficam reiteradas, e que nessa discussão seja, nesse espírito que hoje norteia, assegurada sempre a transparência.
o acesso à informação, ainda na questão da água, enquanto bem público, ainda tem sido um entrave. Muitas vezes, tanto os comitês, quanto o Ministério Público, quanto a sociedade civil, têm dificuldades de ter acesso a informações que são básicas, que muitas vezes têm sido garantidas somente por meio de ação judicial. Eu acho que esse momento é oportuno no sentido de que seja contemplado no próprio instrumento de outorga a garantia, como foi muito bem colocado pelo Marco Antônio, do PCJ, a garantia do acesso integral e a disponibilização pública de todos os dados de gestão de uma água que é compartilhada por duas grandes regiões. Não há que se compactuar ou se admitir qualquer tipo de sigilo em relação à gestão dos recursos hídricos. Nesse sentido, temos inclusive uma liminar que foi concedida garantindo que que todos, publicamente, os próprios comitês, tenham acesso a essas informações e que essas estejam disponíveis sob pena de outras finalidades, que não é o caso discutir. Eu acho que isso, o que se preza é a desnecessidade desse tipo, quando se fala nesse espírito de solidariedade, de gestão compartilhada, que isso seja rompido, se há ainda alguma pecha desse tipo de sigilo, nesse processo de discussão. Eu sei que eu estou me adiantando, eu vi, Patrícia, o relógio, mas eu acho que a oportunidade de debater, acho que agora isso vai trazer, e a minha proposta final vai ser realmente a gente sair de uma outra reunião para discutir algumas coisas. Mas eu ainda tenho mais dois aspectos importantes para tratar. Além dessa questão do acesso ao sigilo, é a questão das condicionantes. Novamente, nós tratamos aqui, e vocês sabem, já estivemos nessa própria sala discutindo isso, mas isso, além dessa posição do Ministério Público, dessa prática corriqueira que existe em relação a questões de condicionante, e aí nós trazemos uma muito próxima e evidente, que é a questão da obrigatoriedade da outorga contemplar a exigência de eficiência por parte da usuária Sabesp, no sentido de uso racional, no sentido de redução de perdas. Isso tem ligação direta justamente com o uso da água, além de outras que foram trazidas, eu quero tratar aqui essa diretamente, que foi inclusive endossada em recente acordo do Tribunal de Contas da União, com recomendação expressa a todos os órgãos gestores, para que observem esse requisito nas suas decisões, enquanto imprescindível para a resiliência do sistema e para gestão de risco, para melhoria e para garantia de segurança hídrica em regiões de escassez hídrica. Nesse sentido, eu solicito mais uma vez o pronunciamento da ANA e do DAE em relação aos critérios diferenciados a serem adotados nessa região, que é considerado como crítica de escassez hídrica, e que isso seja estabelecido como uma condição que não é nenhuma novidade. Em 2004, o Dr. Gerson Kelman, enquanto presidente da CETESB, editou uma resolução que exigia regras diferenciadas em bacias de uso crítico e com potenciais conflitos, para que justamente esse uso racional fosse assegurado. Então, eu acho que não dá para se conceber uma outorga que não contemple metas progressivas, prazos estabelecidos para níveis aceitáveis de redução de perdas, além de outras questões que são colocadas. Outra questão que isso também foi pacífico entre os dois comitês, e eu acho que gostaria de repudiar algumas colocações que foram colocadas, eu acho até compreensível e acho que há que se ter clareza, enquanto pelo Marco Antônio da Sabesp, na condição de usuário. Eu acho que é legítimo um pleito, mas há que se ter claro que a proposta não se trata de uma proposta, se trata de um pedido, porque a Sabesp é uma mera usuária do sistema e está aqui nessa condição. Os órgãos do sistema, que são ANA, DAE e comitês, têm pontos pacíficos em relação à questão dessa gestão compartilhada e
nos causa certa estranheza quando a gente coloca a questão da economia para o PCJ, mantendo-se com a flexibilização de descargas, mas uma manutenção de vazão da transferência para a região metropolitana de São Paulo em 31 e 33, sem contar afrontando esse espírito de transparência, que reservatórios diretamente interligados ao sistema Cantareira, como o Paiva Castro, isso seja objeto de pedido de retirada da gestão do sistema. Então, isso são questões que, assim, que no nosso ponto de vista do Ministério Público, são inconcebíveis e que nós temos que ter realmente paridade e regras muito claras em relação a todos esses aspectos. Coloco à disposição de todos esse acórdão do TCU, que é extremamente relevante, trazendo uma grande radiografia sobre a gestão da crise hídrica no Sudeste, citando expressamente o sistema Cantareira, a necessidade de novos instrumentos, novas gestões, e proponho que nós saiamos uma reunião muito em breve para discutir vazão mínima dos rios a jusante do sistema Cantareira. Se o Comitê do Alto Tietê também, eu acho que poderíamos fazer essa reunião também pensando no Rio Juqueri. Eu acho que isso também é uma reivindicação que foi feita pelo Comitê do Alto Tietê, mas isso tem que ser claro e tem que ser incorporado como regra obrigatória da Lei de Política Nacional dos Recursos Hídricos, que determina a gestão integrada ambiental com a gestão dos recursos hídricos e a necessidade de preservação de vida aquática, para que não haja realmente degradação. E mais do que isso, para que não haja risco à saúde pública, como muitas vezes tem acontecido no TCJ, em que as empresas de saneamento têm que fazer peripécias para tentar garantir um mínimo de potabilidade, não sem episódios e graves problemas, inclusive ocorridos durante a crise hídrica, de surtos de diarreia, problemas de hepatite e outros agravos na saúde. Era isso. Obrigada.